Meus amigos, bom dia. Eu quero falar com vocês hoje sobre a reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional agora em julho de 2017 e sancionada então pelo presidente da República, Michel Temer, em novembro agora deste ano corrente. Foram 13 mudanças que realmente vão gerar um impacto muito forte na vida do trabalhador brasileiro. Haverão mudanças na CLT, haverão mudanças na relação trabalhista entre empregador e empregado. E eu separei para este vídeo algumas mudanças propostas pela reforma. Vamos a algumas perguntas que me vieram por e-mail, 117 e-mails que foram relacionados a este tema, reforma trabalhista. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Rogério Oliveira, eu sou graduado em Direito pela Universidade de Estácio de Sá, com especializações em Direito Processual Civil, Responsabilidade Civil e Direito Consumidor e também de docência superior pela Universidade Cândido Mendes. Muito bem, caros alunos, curiosos, colegas trabalhistas, vamos ao tema reforma trabalhista. Primeiro tema, primeira pergunta que me foi feita é a seguinte: acabaram os acordos informais? Sim, aquele jeitinho de você poder chegar no empregador e pedir para ser mandado embora, esse jeitinho acabou, tá? Então, mas haverá a devolução do FGTS. Havia esse acordo para tentar se recuperar a multa de 40% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas isso a reforma extinguiu. Então, hoje podem existir a extinção do contrato em comum acordo. Terá direito de movimentar 80% sobre o FGTS, o obreiro, mas não receberá o seguro-desemprego. Então fiquem atentos a isso. O segundo tópico: existirão novos tipos de jornada? Também me fizeram essa pergunta. Sim, haverão novos tipos de jornada. 2 novos tipos de jornada. O home office, né, que é o trabalho em casa, o escritório em casa, e a jornada intermitente, que é aquele que recebe por hora. O intermitente, prevê o pagamento de 13º, 1/3 de férias proporcionais. Então deve ser esse trabalhador, ele deve ser convocado com antecedência de 72 horas antes do trabalho. Outra pergunta que me fizeram foi a seguinte: como ficam então as jornadas já existentes na CLT, né? A reforma ela propõe mudanças também nas jornadas já existentes, como por exemplo o 12/36, muito usado em expediente médico, enfermagem, o qual você trabalha 12 horas e descansa 36. O regime por tempo parcial somente se pode contratar no máximo 25 horas semanais e sem hora extra. Outra pergunta que me foi colocada: acabou o imposto sindical obrigatório? Sim, caros alunos, caros internautas, acabou essa obrigatoriedade. Você, uma vez por ano, geralmente no mês de março, era descontado na sua folha de pagamento um dia seu laboral por ano. Então, isso não é mais obrigatório e sim facultativo. Também me perguntaram sobre as convenções coletivas. Como ficam agora as convenções, os acordos entre empregadores e empregados? Bom, as convenções
coletivas receberam mais força com a reforma trabalhista agora sancionada. Elas têm mais autonomia, elas têm mais poder. Por quê? Porque o que for negociado entre as partes, empregadores e obreiros, passa a valer mais que a própria lei que está na CLT, porque esse acordo se sobrepõe à lei para 16 itens, mas entre outros 29 itens não se pode mexer, não se pode acordar, como por exemplo a mudança do salário mínimo, as férias, a licença maternidade. Esses tópicos ficaram intocáveis. Dr. Rogério, houve mudança na pausa para o almoço? Foi uma outra pergunta. Foram muitas as dúvidas. Pessoal, o popular intervalo para almoço é de 1 hora no mínimo. Agora será possível estabelecer um acordo individual, empresa e funcionário, ou a convenção também coletiva pode também reduzir, mas o obreiro poderá sair mais cedo do trabalho. Então, essas são mudanças significativas. Querido Dr. Rogério, como ficam agora as horas extras trabalhadas? Muito bem, mantém-se ainda as 2 horas extras, no máximo por dia laboral, com pagamento mínimo da empresa ao funcionário de 50%. Mas a reforma prevê que o banco de horas pode ser pactuado por acordo individual e não apenas por convenção coletiva. Caso também haja necessidade de ficar o obreiro mais do que 2 horas na empresa, não haverá a necessidade, a obrigatoriedade de informar ao Ministério do Trabalho. Como ficam as férias? Esse é várias perguntas também, vários estudantes me perguntaram sobre isso. Como ficam as férias? Haverá o fatiamento, haverá a possibilidade do fatiamento das férias durante 1 ano em até 3 períodos consecutivos, desde que haja concordância entre ambas as partes, empregador e empregado. Agora atenção, a primeira parte das férias, mínimo de 14 dias, a segunda parte, mínimo de 5, a terceira parte, também mínimo de 5. E para terminarmos esse bloco sobre reforma trabalhista, uma novidade importante e muito salutar na área trabalhista é sobre o prêmio. Sobre o prêmio. A reforma agora de 2017, ela permite que o empregador possa premiar o funcionário, os seus funcionários, sem que isso agregue ao salário, sem que seja direito adquirido e passe a ter a obrigatoriedade de dar aquilo todo ano. Então, com a nova redação, prevê-se que a ajuda de custo, vale-refeição, diárias de viagens, prêmios, abonos, eles não integrem na remuneração do empregado. Então, vamos também ficar atentos a esta reforma, a esta mudança. Bom, queridos alunos, eu espero ter, com este vídeo, colaborado um pouco com vocês para dirimir dúvidas do direito do trabalho em relação à reforma trabalhista de julho de 2017 e sancionada agora em novembro deste ano. A todos vocês um grande abraço, deixe aí o seu curtir, compartilhem, inscrevam-se no canal, um grande abraço, fiquem com Deus, professor Rogério Oliveira, e até a próxima. Obrigado.